qual que é a maior dificuldade que nós passamos como terapeutas e como pessoas que estão buscando a origem emocional ou física de um sintoma, uma doença? É encontrar a causa. Correto? Tô certo ou tô errado? Essa é a maior dificuldade. Quanto mais ferramentas você tiver, melhor. Pensa numa estante cheia de ferramentas. Quanto mais possibilidades você tiver, mais sucesso você vai ter. Então, vocês vão aprender comigo um pouquinho, eu acho que já na próxima aula. Eu já vou fazer isso com vocês. Nós já vamos começar a utilizar online os bonequinhos, tá? Os bonequinhos, ou papéis. Vocês tiveram uma aula gravada sobre isso, né? E vocês já estão trabalhando o quê? O principal, que é a sensação, é o sentir, né? Só que existem outras formas mais racionais de você buscar este movimento. E uma dessas formas mais racionais, ela vem não da medicina germânica, mas de estudos de professores belgas, franceses e espanhóis que eu já fiz o curso. São terapeutas. São observações que eles fazem, associações com física quântica e tudo mais. Então, o que eles percebem? Na nossa vida, nós temos ciclos. Nós vivemos ciclos. Então, nós temos o ciclo natural do verão, do inverno, nós temos o ciclo dos anos, nós temos os ciclos, né, dos setênios. Não existe isso? Então, o que eles observam? Na natureza, um dos principais princípios que fazem com que nós, seres vivos, possamos aprender e evoluir é através da repetição. Então, assim, a vida vai ficar repetindo para você as coisas até que você aprenda. Quando você aprendeu, não significa que aquilo vai deixar de se apresentar para você. Significa que, quando você passar por aquilo de novo, você vai olhar de forma completamente diferente. E isso faz com que, muitas vezes, você tenha uma sensação de resolução, e é uma resolução, mas às vezes a pessoa acha que não está mais acontecendo aquilo com a vida dela. Porque ela já não percebe mais da mesma forma. E muitas vezes estes eventos acontecem em ciclos. Vou dar um exemplo para vocês. Imagina que isso aqui, ó, é a linha do tempo das pessoas, né? Aqui é o início da vida e aqui é o final. Vamos supor que a pessoa chegue para você e fale o seguinte: olha, Rodrigo, ou o paciente chegou, Rodrigo, na minha fase dos 25 anos, eu passei por uma situação, né? Então vamos botar aqui, ó, 25 anos. Eu passei por uma situação que eu entrei em depressão. Uma situação onde eu senti que eu perdi o meu relacionamento, onde eu perdi a pessoa que eu amava, onde eu perdi o meu emprego, não sei qual que é não importa a situação, mas a partir dos 25 anos, a pessoa ela teve uma situação traumática. O que os terapeutas perceberam? Como a nossa vida é um ciclo, muitas vezes este ciclo ele se apresenta em datas parecidas. Na constelação familiar, a gente fala um pouquinho sobre isso, sobre maldição. Então, por exemplo, aos 50 anos, o seu avô morreu de infarto. E aos 50 anos, por você estar conectado a essa situação, você pode também morrer de infarto. Existem datas específicas que a pessoa vive a mesma experiência. Mas aqui é um pouquinho diferente. O que eles percebem? Que, num determinado ponto da vida dessa pessoa, ela também viveu uma mesma situação, uma situação parecida com a mesma percepção. Numa outra data aqui, a pessoa também viveu a mesma situação, a mesma percepção. Vivendo uma espiral, um ciclo. E como que eles perceberam isso? Analisando a história das pessoas, e é uma coisa muito simples, porém é muito eficaz. O que eles fizeram? Eles perceberam que, geralmente, quando eles dividiam por 2 essa data, eles encontravam outro evento traumático.
Então, por exemplo, aqui, a pessoa vivia um trauma aos 25 anos. Aí ele perguntava, mais ou menos com 12, 13 anos, o que você passou? Ah, era uma época que meus pais brigavam, que tinha um problema, né, que aconteceu uma situação muito difícil comigo, porque meus pais eles se separaram, por exemplo. Aí eles dividiam de novo por 2. 6 anos. Nossa, 6 anos foi quando eu fui para a escola, eu lembro que eu chorei demais, foi muito difícil ficar longe da minha mãe. E aí, eles dividem por 2, se não encontrar nada, eles param nessa data aqui. E eu posso dizer para vocês, aí por experiência minha, eu aplico isso desde 2012, e associando com a microfisioterapia, onde a gente consegue encontrar as datas com muita facilidade do trauma, né? Cara, faz muito sentido. Bate demais. Então, se você vive uma situação traumática numa determinada idade, depois de tanto tempo, baseado no quê? Na sua data de nascimento, você pode viver de novo uma situação com a mesma percepção. Isso nós chamamos de ciclos de vida e memorização. Então, nós memorizamos um ciclo. Exemplo, vamos supor que foi muito traumático para a mãe no 6º mês de gestação, 0 a 6. Então, com 6 meses de vida, esse bebê pode ter uma doença, com 6 anos, uma doença, com 12 anos, uma doença, com 24, 25 anos, uma doença, com 44, vocês entenderam? 48 anos, perdão, alguma coisa. Então, essa também é uma forma de você conseguir buscar algo que esteja relacionado com essa pessoa. Então, por isso que é muito importante vocês conseguirem precisar a data da primeira vez que a pessoa teve o sintoma, ou o problema, ou a situação, e isso é conversando com a pessoa, não tem como. Não tem uma outra maneira de você encontrar isso a não ser conversando com a pessoa. Então, olha só que interessante. Quando a gente entende este processo, muitas vezes a gente entende que situações podem se repetir na nossa vida, e qual que é o segredo? Se eu mudo a minha percepção, se eu vejo aquela situação de forma diferente, mesmo que eu passe por essa situação por volta dos 50 anos, por exemplo, ela não vai me afetar, porque eu enxergo de uma outra forma. E você tem a possibilidade de encerrar o ciclo. Por quê? Porque agora você se resolveu com aquilo. É assim que a gente consegue mais uma maneira de identificar situações traumáticas na vida da pessoa que ela viveu com a determinada percepção. Por isso que eu falo para vocês que é de extrema importância o estudo da medicina germânica. Porque é a medicina germânica que vai me dar o quê? A percepção. É ela que vai me mostrar a forma como essa pessoa enxergou a vida. Vocês entenderam? Não é a constelação que vai fazer isso. Então, e a constelação familiar, obviamente, ela tem os seus limites e tem muita gente que não consegue lidar com a constelação, cara. Eu fiz uma constelação terça-feira agora com uma pessoa, cara, travado, não ia, tá tudo bem, não, minha relação é ótima, nunca aconteceu nada, cara. Ó, os bonequinhos, aí, mas como assim esses bonequinhos mostram alguma coisa? Você entende? Então, quando você tem uma outra forma de mostrar para essa pessoa, talvez você tenha mais sucesso na sua sessão. Porque isso vai acontecer com vocês. Não tem como fugir. Vamos tentar explicar o inexplicável para vocês, tá? Então, ó, acontece um evento com seus avós, com seus bisavós, com seus avós, com seus pais, ou com vocês, que na medicina germânica nós chamamos isso de DHS, que é uma situação traumática, um trauma, uma situação... E lembra, traumático é tudo aquilo que eu não consigo fazer parar no momento. Então, por exemplo, o trauma,
ele se caracteriza não por uma coisa muito difícil, mas que naquele momento para você é extremamente difícil fazer parar aquilo. Você não consegue. Por você não conseguir fazer parar aquilo, surge algo na sua mente para tentar te ajudar. Dr. Hammer chamou isso de síndrome do Dirk Hammer, que é o filho dele, que morreu pelo tiro. Todo mundo já deve ter assistido essa aula, com certeza. Então, esse momento traumático, muitas vezes, olha como que a gente junta com a constelação. Acontece dentro de uma família, certo? Vamos imaginar que nesse círculo represente a sua família. Todas as pessoas da sua família. Então, este evento acontece dentro do seu sistema familiar. O que o Bert Hellinger percebeu? Quando nós excluímos esse evento por qualquer motivo, seja por esquecimento, seja por negação, seja por vergonha, seja por raiva, por medo, por não aceitação, não importa, alguma pessoa desse sistema familiar, alguma pessoa desse sistema familiar vai se conectar com este problema. Para quê? Para trazer este problema à tona. Para que ele possa ser visto, reconhecido, resolvido. E todo o processo terapêutico leva, não importa qual o tipo de processo, pode ser psicologia, qualquer coisa, vai tentar fazer uma nova compreensão deste evento para que esta pessoa se desconecte desse problema. Por isso que a frase de solução, ela é genérica, que eu fiz com vocês. Olha, eu vejo, eu sinto, eu compreendo você. Você tem o seu lugar e eu o meu. Entenderam isso? Fizemos algo muito genérico, mas para evitar ou para tentar solucionar talvez algo que é cíclico na vida de vocês. Consegui explicar o inexplicável? Ficou dúvida? Rodrigo, na verdade, eu só perguntando de novo, como o meu deu 2 e depois deu 6, o 6 é... O meu 2 avós, né? O 6 seria o quê? O 6 seria os irmãos, né? Tios avós seu. Tios avós. Então, 6. Ah, não é os filhos dos meus avós, então. Não. São os tios avós. Irmãos deles. Isso. Irmãos deles. Aí, obviamente, quem quiser tentar entender essa história, buscar informação, vai buscar. O que será que pode... Por exemplo, nossa, eu sinto... O meu problema, meu ciclo é medo. Será que alguém, né, da família dos meus avós sentia medo? Medo de perder, medo de... Entendeu? Quem quiser buscar, mas, cara, vou te falar, muitas vezes a gente não descobre nada, porque as pessoas não estão abertas a falar, porque acham que é culpa, tá fazendo terapia, vai achar o culpado. Lembra? Porque sempre foi excluído. Então, a gente sempre tem que tentar compreender da melhor forma possível. Então, pessoal, isso daqui que eu acabei de falar para vocês é o MRT, o Método Ressignificando Traumas. É a gente encontrar a origem de um processo que a pessoa traz para a gente e a gente fazer um processo de ressignificação. Tá? Só que, realmente, posso dizer que nem sempre é fácil. Mas hoje eu mostrei mais uma forma de vocês encontrarem isso. Tá? E mais uma forma de vocês resolverem isso. Obviamente que em grupo é muito mais complexo porque a gente não é tão específico. Mas, com certeza, vocês vão sentir a mudança. Eu quero que vocês observem essa mudança, né, em vocês aí durante os próximos meses, aí, dias, meses. Combinado? Alguma dúvida, alguém? Rodrigo, utilizar isso numa sessão... Total. Tipo assim, no momento em que você sente o momento para utilizar e quais são o que é para ser colocado no papel, alguma coisa assim. Você sente no campo. É isso, né? É isso. É exatamente, você faz exatamente igual. Gente, está gravado, pega essa metodologia e aplica.
Aplica como uma pessoa de graça, assim, uma pessoa, um amigo seu. Vamos fazer um exercício, tal, para tentar entender a origem do seu problema? Faz isso. Se vocês não colocarem a mão na massa, nunca vai ser fácil fazer. E, ó, como hoje... Essa Pode aula, falar. opa, desculpa. Essa aula já vai para a plataforma? Ou tem outra aula que tem para gente Não, ver isso de não novo? existe gravado, tá? O que eu passei para vocês hoje é algo inédito. Por isso que a mentoria, pessoal, a mentoria é para eu potencializar vocês. Se eu fizer as mesmas coisas que está na aula gravada, não faz sentido. Vocês compreendem comigo? Por isso que o interessante é vocês avançarem nas aulas para virem tirar dúvidas comigo aqui. Ainda hoje eu trouxe um processo novo para vocês, que não tem, nunca dei isso no curso. Uhum. E não gravei isso em outra aula. Então vai ficar gravado a partir de agora, nessa mentoria. Tá? Ali eu fiquei, é que eu não anotei, quando é ali no 4, qual que são o 7 e o 8? Quando era o número 4, que era a pessoa, eu intencionei o Aham. seguinte, o número 5 era a gestação, Aham. o número 6 era algo da infância, o número Uhum. 7 algo da adolescência, ou o número 8 algo que aconteceu na vida adulta. Adulto. Ah, tá. Tá, só era isso. E aí, por exemplo, vamos dar um exemplo? A pessoa chegou com depressão para você, e ela falou para você que começou a depressão aos 20 anos. Aí você fez o teste, deu que começou com ela mesma, não é nada dos antepassados, não é nada de família, e que começou na vida adulta. Então, o que você toma como conclusão? Que aquilo que aconteceu aos 20 anos de idade foi a causa do problema. Então, você vai trabalhar a situação que aconteceu aos 20 anos de idade. Ponto. Entendeu? Agora, não, vamos supor que começou uma depressão aos 20 anos de idade e você descobriu que é algo da bisavó. Se ela souber de alguma história, vamos por exemplo, ela começou a ficar depressiva porque ela terminou um relacionamento. Aí ela conversando com a mãe depois da sessão, ela vê que a bisavó perdeu o bisavô e sofreu muito. Cara, pode ser que seja isso. Então, amplia a capacidade de consciência da pessoa para trabalhar essa situação de depressão dos 20 anos de idade. Vocês conseguiram entender? É assim que vocês vão fazer no atendimento.